Eu tava passando por um momento bem desafiador na minha vida, né, na época que o Ronaldo, um grande amigo, fez o DL. E o Ronaldo preparou um jantar na casa dele e me convidou para ir lá com o Fabrício para falar do DL. E ele disse que o DL era a única forma que eu tinha de voltar para o meu eixo mais rápido possível. Eu tinha acabado de passar por uma tentativa de estupro. Eu tava entrando em uma depressão. A única coisa que eu queria era morrer, desaparecer, porque era uma dor que eu não sabia explicar. Era algo surreal que eu nunca tinha sentido, eu não sabia explicar aquilo. Não sei se eu ainda sou, mas eu era pra minha família uma rocha. Então, para as pessoas, eu não queria que elas soubessem que aquela rocha que elas sempre contavam estava mal. Então, eu só engolia a minha dor. Eu não passava a minha dor para ninguém. Só que só eu sabia que eu estava um lixo. E as pessoas ao meu redor, elas sentiam porque o sorriso não era mais o mesmo, né? Então, eu cheguei no meu treinamento literalmente um lixo. Eu cheguei, assim, no auge de uma depressão profunda, assim. Certo. Aí, como é que foi o seu treinamento? Assim, como foi o desabrochar? Tipo assim, talvez as pessoas que estejam nos vendo agora e que algumas delas ainda não fizeram, ou até mesmo as que já fizeram, às vezes elas ficam escondendo daquelas outras pessoas que a amam o que aqui se passa dentro dela. E isso é perigoso, né? A gente precisa buscar ajuda. Eu sou adotada. Eu sempre falava que eu não tinha raiva nenhuma da minha mãe biológica, porque, pelo contrário, eu agradecia a ela porque ela tinha me dado para adoção, ela não tinha me abortado, porque ela poderia ter abortado, né, já que ela não iria ficar comigo. E no fim do treinamento, o que eu percebi foi que não, que eu tinha muita mágoa dela, mas durante o treinamento eu ressignifiquei isso. Quando meu treinamento terminou, eu vi a puta mulher que eu tenho dentro de mim, sabe? O treinamento, ele pegou aquela heroína que tinha dentro de mim, que tava dormindo, e sacudiu de uma tal maneira que eu saí de lá, eu só queria mostrar tudo aquilo pra todo mundo. E eu saí de lá transformada. Literalmente transformada. Foi algo que só quem vive sabe. Eu não tenho como descrever. É surreal o que aconteceu ali dentro. E eu saí uma nova mulher, uma nova Débora. Eu acho que não é uma nova Débora. Eu era aquilo, só que eu não tinha alimentado aquilo, entende? E eu tinha muitas coisas dentro de mim que eu me questionava o tempo inteiro, mas eu não sabia por que aquelas coisas eu questionava tanto tudo aquilo. Eu passei a ter certeza que eu posso absolutamente tudo. Tudo que eu quero, se eu fizer acontecer, ele acontece. Eu acredito que a gente só precisa dar o primeiro passo. Eram duas coisas que me incomodavam bastante, que eu não entendia o porquê dentro de mim. Uma, eu fui abusada quando eu era pequena. E eu não lembrava que eu tinha sido abusada, só que eu sabia que algo de errado tinha dentro de mim, eu só sabia disso. Eu sabia que algo tinha de errado comigo sobre sexo. E outra coisa, eu sabia que tinha algo que faltava entre eu e meu esposo, e eu não sabia o que era também. Porque o meu casamento era maravilhoso, o meu relacionamento era maravilhoso, o meu marido era maravilhoso, mas tinha algo que não encaixava. E durante esse processo do DL, eu fui buscar isso mais em mim. Eu tive coragem de buscar isso. Meu povo, olha, escutem isso que eu vou falar. Os pais da gente, eles são capazes de acabar a nossa vida de uma tal maneira, sem eles terem noção disso. Eu cresci ouvindo o seguinte: se você não casar com o Fabrício, homem nenhum no mundo vai te aguentar. E eu cresci ouvindo isso o tempo inteiro. E aí, eu lembro que o Fabrício, depois do treinamento, eu fiz de tudo pra ele fazer o treinamento e ele não queria, porque ele dizia assim, era seita, porque ele dizia que eu tava ficando doida, porque eu tinha mudado muito. Eu descobri, quando eu fui abusada pelo meu pai, desde pequenininha, eu falei o seguinte: eu não vou ter filhos, porque eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Então eu engravidava e eu abortava. A nossa mente, gente, ela é muito poderosa. O que a gente fala, acontece. Então eu engravidava e o meu corpo expulsava. Tanto que para eu ter a minha primeira filha, eu fiz muitos tratamentos, eu tomei muito remédio, eu fiquei gigantesca, mas eu consegui ter a Liz. E eu descobri que quem me abusou foi o meu pai. E no meu pratismo eu tomei a decisão de que estava na hora de que eu iria me separar. Porque eu tinha descoberto que o que eu via no Fabrício não era um homem. Ele é a pessoa que eu mais amo no mundo, a pessoa que eu mais respeito até hoje, é o Fabrício. Eu vi o meu pai nele. O que eu não tive de pai, eu busquei nele. E eu falei pra ele, eu descobri que o que eu via em ti era o meu pai. Mas foi a PNL que me salvou, sabe? Foi a PNL que me deu vida. E
outra coisa que aconteceu, que foram as coisas mais fortes comigo pós-DL, foi a história do meu pai. Que eu, né, eu tinha colocado na minha mente que eu não iria ter filho. Então eu engravidava, eu expulsava, eu engravidava, eu expulsava. Quando eu engravidei da Maitê, que eu levei pro meu médico o exame que tinha dado positivo, o meu médico disse assim, ó, não fique feliz, porque você sabe que você não pode ter filhos. Tá bom, fui embora com o meu exame, ele mandou repetir depois de uma semana, eu repeti meu exame depois de uma semana, e ele olhou pra mim e disse, o hormônio tá dentro de você, mas o seu corpo vai expulsar e você sabe disso. Você não tem um hormônio que segura o bebê. E eu, tá certo, voltei pra casa. Uma semana depois eu refiz o exame, quando eu cheguei lá, eu disse, vamos cuidar, né, da criança, porque já tá crescendo. Aí ele olhou pra mim e disse assim, ó, você acredita em Deus? Porque médico não acredita em Deus, né? Aí ele olhou pra mim e disse, você acredita em Deus? Aí eu disse, acredito. Aí ele disse, pois isso é um milagre, porque eu nunca ouvi falar nisso. Na hora que ele disse isso, eu disse, não foi Deus. Quer dizer, pra mim foi Deus, porque Deus é tudo, foi ele que criou tudo isso. Mas foi a hora que eu ressignifiquei o que meu pai fez comigo.